Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é dia de falar sobre transferência internacional de dados na nossa LGPD. Mas não dá para eu falar de transferência internacional de dados sem entrar um pouquinho em algumas introduções prévias aqui e sem falar um pouquinho com vocês sobre o regulamento do GDPR, né, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Primeiro porque a nossa lei, ela foi muito inspirada pelo regulamento europeu, e segundo, porque ela depende ainda de muita regulamentação. Então, nós precisamos buscar lá, beber na fonte, digamos assim, de inspiração que é o GDPR, para a gente poder falar sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos fazer uma viagenzinha aí entre as duas leis, porque é necessário, nesse momento, pelo menos é necessário. Quando a gente fala na parte de transferência internacional, talvez as pessoas fiquem pensando assim, isso daí não tem absolutamente nada a ver comigo, isso daí é coisa de empresa grande, isso daí não diz respeito à minha empresa ou ao meu negócio. E aí eu quero convidar vocês a pensar de novo a respeito disso, por quê, né? A gente às vezes não observa que está fazendo uma transferência internacional de dados em situações muito simples e corriqueiras que de fato acontecem na nossa vida comum. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um contrato com alguma dessas plataformas que a gente chama de SaaS, né, que é o Software as a Service. Então você vai lá, você tem um contrato, sei lá, com uma plataforma de Salesforce, algum outro sistema. Você sabe aonde que é hospedado o sistema? Você sabe aonde que fica o servidor em que esse sistema roda? Se você não souber, talvez você esteja, sim, já utilizando uma transferência internacional de dados na medida em que você tem um sistema que está rodando em um ambiente que está fora do seu controle. Se você tem, por exemplo, um espaço contratado em nuvem, que a gente chama, né? Eu comprei lá uma infraestrutura em cloud para eu poder guardar os meus arquivos. Você sabe em que local essa estrutura de nuvem mantém os seus servidores? Se você não sabe, pode ser que a partir também desse armazenamento, desse uso desses bancos de dados que estão em cloud, você esteja fazendo uma transferência internacional. Isso daí acontece porque essas empresas, elas possuem bancos de dados, possuem CPDs, né, possuem servidores em todo o planeta. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma empresa que ela é mais regulada, que ela tem que atender uma série de regulamentações mais fortes, como, por exemplo, empresas do setor financeiro, muitas vezes é exigido dessas empresas que a contratação dos serviços de servidores dessas empresas de cloud sejam hospedados no próprio país. Então, assim, quando você faz essa contratação e você não sabe aonde estão os servidores, pode ser que os seus dados estejam sendo transferidos internacionalmente a partir do uso desses provedores internacionais. Então, procure saber, né? Se a sua empresa não for tão, digamos, não tiver que atender tantas normas, como, por exemplo, as empresas do mercado financeiro, talvez não seja necessário você fazer nenhuma mudança, mas é mais para os efeitos de você realmente saber, né, aonde estão trafegando os seus dados. E se por acaso você realmente tiver com um servidor ou uma plataforma rodando em cima de um serviço de infraestrutura internacional, na hora que você for fazer lá o seu mapeamento dos processos, que nós vamos chegar nisso daí um pouquinho mais para frente, nós estamos fazendo a base aqui para a gente aprender a fazer um processo de mapeamento, você vai ter que dizer que sim. Quando houver uma pergunta se você faz transferência internacional, você vai ter que responder que sim para você ficar compliance lá, porque afinal de contas você está fazendo, na medida em que você está, às vezes, hospedando a sua infraestrutura ou mesmo rodando plataformas SaaS em um ambiente internacional. E a outra forma é se você, por exemplo, trabalha com um site que capta leads, né, que capta negócios, que faz vendas, que disponibiliza produtos ou serviços para pessoas que estão fora do Brasil. Aqui nós vamos focar, em particular, pessoas da União Europeia, porque nós vamos entrar um pouco na questão do GDPR. Bem, você pensa que isso é para empresas grandes, para coisas muito magnânimas, mas não, talvez você esteja trabalhando com uma transferência internacional e nem sabia até esse momento. Então, por favor, pense novamente. E agora,
Por que é que eu vou entrar na GDPR? Porque depois, gente, eu vou só dar uma passada pelos artigos da LGPD, pelo fato de que eles dependem, todos eles, de uma regulamentação, tá? Da nossa autoridade. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona na União Europeia, para a gente ter uma ideia de possivelmente como será no Brasil. Porque aqui no Brasil está tudo muito dependente de uma regulamentação ainda, tá? Mas vamos lá. Quando que se pode fazer uma transferência internacional de dados de acordo com a GDPR, que é o Regulamento Europeu? Bom, você pode fazer essa transferência primeiramente para países com um nível adequado de proteção de dados. O que significa isso? A Autoridade Europeia de Proteção de Dados, ela avalia o nível das legislações ao redor do mundo. E a partir de um processo administrativo, eles definem quais são os países que realmente possuem legislações que são robustas, que respeitam os princípios básicos e que no entendimento deles são países já adequados, ou seja, tem um chequezinho lá, ó, esse país nós entendemos, né, declaramos aqui a parte de um processo administrativo que ele é um país que está em compliance com a nossa legislação, ou seja, ali as empresas públicas e privadas já observam leis de privacidade que nós consideramos conforme. Então, quando ele dá esse ok, o país ele tem uma decisão de adequação, aonde já tá definido lá pela autoridade local que sim, esse país está ok para operar com a gente. E hoje em dia, né, a Comissão Europeia, ela definiu aqui alguns países que ela reconhece que estão adequados. Então, os países são Andorra, aqui na América do Sul nós temos Argentina, Canadá, Ilhas Faraó, Guernsey, Israel, Ilha de Man, Japão, Jersey, Nova Zelândia, Suíça. Então, esses países, e Uruguai também, esses países eles já estão com a decisão de adequação, ou seja, olha, ali já se considera previamente, independente de qualquer outro instrumento, que vocês podem trafegar dados internacionalmente, porque são países onde a União Europeia considera que, ok, eles já estão com legislação boa, aprovada, adequada. O Brasil ainda não tem essa decisão de adequação. Nós estamos aí, né, há pouco tempo da validade efetiva da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa lei está sendo implementada pelas empresas públicas e privadas, a nossa lei está sendo regulamentada pela Autoridade Nacional. Nós ainda não passamos por esse processo. E aí, quando uma empresa, quando um país não passou por este processo de adequação, o que acontece? Será que não pode, então, transferir dados internacionalmente? Não, não é assim. Quando um país não tem uma decisão de adequação, nós vamos buscar outras salvaguardas que permitam que essa transferência seja realizada de uma maneira legal. E é sobre essas salvaguardas que nós vamos agora falar. Então, o primeiro modelo de salvaguarda são as cláusulas contratuais modelo. Como que isso daqui funciona? A própria União Europeia tem uma documentação lá que dá uma diretriz de como devem ser os contratos versando sobre transferência internacional de dados. É uma espécie de um modelo mesmo, tá? Previamente definido lá pela autoridade europeia, onde você vai ter lá todo um guia de como realizar um contrato com cláusulas mínimas padrão para você poder fazer uma transferência internacional. É um modelinho até engessadinho lá, com algumas exigências específicas da União Europeia. Eu vou deixar o mesmo link que está aqui na descrição desse vídeo para você poder entrar. E aí você pode baixar lá. Quando você baixa, tem várias opções, né? Só que só tem 3 línguas. Tem alemão, francês e inglês. Então você pode baixar lá direto o anexo do documento em inglês, que você vai ver lá quais são as cláusulas mínimas que é preciso estabelecer para você poder fazer uma transferência internacional de acordo com cláusulas contratuais modelo. Isso daqui é um meio um pouco complexo, porque você tem que fazer lá contrato por contrato. Cada vez que você for fazer uma operação e está em um país que não é conforme, como é o nosso caso aqui no Brasil, você tem que fazer lá contratinho por contratinho para cada transferência que você for fazer e deixar ele ali prontinho para caso que você precisa responder alguma coisa perante a autoridade, né? E o outro formato são as regras corporativas globais, que, né, são
conhecida, se você procurar muito mais fácil, você vai encontrar na internet Binding Corporate Rules. Através desse método, o que acontece? Imagina uma empresa que opera no âmbito internacional. Então, essa empresa ela tem sede em um determinado país, mas ela opera em vários outros países. O que é que ela faz? Ela vai lá, ela cria regras corporativas, ou seja, que se aplicam a todas as suas filiais, em toda a sua operação, cria regras para fazer essas transferências de dados e vai lá e homologa essas regras perante a autoridade da União Europeia da sua sede. A partir dessa homologação, quando a autoridade da sua sede diz, olha, está ok, o seu instrumento está bem feitinho, ele está demonstrando conformidade com a legislação, você pode começar a operar. Muito bem, aquilo ali vira uma regra global e todas as operações daquela empresa passam a operar em cima dessas regras homologadas. Então, primeira metodologia, adequação, decisão de adequação. Segunda, cláusulas contratuais modelo. E terceira, Binding Corporate Rules, que são regras corporativas globais. Preste atenção se você estiver trabalhando com transferência internacional de dados e se você estiver trabalhando com dados de cidadãos que estão na União Europeia, você precisa seguir o regulamento GDPR e você precisa declarar dentro lá dos seus processos de mapeamento, ao criar o seu inventário, que você sim está realizando uma transferência internacional, para você poder ficar em conformidade com a nossa lei também, tá? E agora vamos voltar aqui para a nossa terra e vamos falar de como que ficou escrito isso na nossa LGPD. Sempre lembrando aqui, eu vou dar uma passada mesmo rápida nesses artigos, porque todos esses artigos, eles dependem de uma regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que por sinal ela publicou lá no seu site a agenda regulatória, prevendo, né, o que eles vão fazer nos próximos 2 anos, esse ano e o próximo, e a previsão de início desse processo de regulamentar a transferência internacional está prevista para o primeiro semestre de 2022, quando vai ser possivelmente publicada uma resolução. Então, nós vamos acompanhar, naturalmente, conforme forem tendo essas atualizações, eu gravarei aulas aqui com novidades para vocês, mas eu vou mostrar para vocês a situação do dia que nós temos aqui hoje, beleza? Então, o que a nossa lei está dizendo, né? Que a transferência internacional de dados somente é permitida nos seguintes casos. E agora vocês vão ver o replay das coisas que eu já expliquei referente à União Europeia, sendo que lá já está regulamentado e aqui ainda não, tá? Então, primeiro, para países e organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Ou seja, a nossa autoridade nacional também vai avaliar o estado de legislação dos demais países e, em relação aos demais países, vai dar uma decisão de conformidade, vai dizer, olha, tal país é adequado, tal país é adequado, tal país é adequado. E aí nós teremos as nossas decisões de adequação que vão tornar desnecessárias a celebração de outros instrumentos, porque o país vai estar em conformidade. Isso não aconteceu ainda aqui, tá, gente? Isso aqui é o que vai acontecer. Por isso eu falei primeiro da GDPR, para vocês entenderem como é que funciona. Lá a gente já tem uma lista de países que estão adequados, e aqui no Brasil, por enquanto, esse processo ainda não começou, mas vai ter igual. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios do direito do titular e do regime de proteção de dados previstos dessa lei, ou seja, não tem decisão de adequação, o organismo, o país, o controlador, quem quer que seja, uma empresa pública, privada, enfim, o controlador vai precisar mostrar que ele tem outras salvaguardas para poder fundamentar aquela transferência. E aí, quais são as formas aceitáveis? Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais e selos, certificados e códigos de conduta. Então, bem, as cláusulas vocês já viram, vai ser o mesmo esquema. O que tem de diferente aqui que nós ainda não falamos são os selos, certificados e códigos de conduta. Então, provavelmente, vai haver uma empresa lá que vai ter, imagina como a ABNT, por exemplo, lá tem as normas da ISO 27701, que prova normas de governança para a privacidade. Pode ser que a autoridade depois venha reconhecer que você ter uma certificação ISO 27701
permita uma transferência internacional de dados. Eu não estou falando que é isso, estou dando um exemplo, tá bom? De o que pode vir a ser depois considerado como uma certificação válida. Ela pode criar selos, certificações e códigos específicos de conduta. Tudo isso a ser criado e regulamentado pela pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí vem outros casos que são fora, né, dessa metodologia que é o normal, que é o caso, por exemplo, da transferência ser necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e persecução. Então, falando aqui de questões criminais, né, prevenção a crimes internacionais, onde a transferência é permitida. Quando ela for necessária para proteção de vida ou incolumidade do titular ou de terceiro. Quando a autoridade nacional, por uma decisão, autorizar essa transferência. Quando ela resultar em um compromisso assumido em um acordo de cooperação internacional. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada a publicidade. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades, ou seja, um consentimento específico para você poder fazer uma transferência internacional. Até o fato dela ser internacional tem que estar destacado ainda de qualquer outro tipo de consentimento que você tenha pedido. Ou quando necessário para atender hipóteses previstas no artigo 7º da nossa LGPD. E aí, no caso de uma decisão de adequação, que é aquela que diz, o país está ok para poder operar, porque já tem legislação forte, as pessoas jurídicas de direito público, né, sempre os órgãos da administração, podem requerer à autoridade nacional uma avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Então, ou seja, os órgãos da administração podem questionar a autoridade, querer saber, olha, com base em quais evidências, né, foi feita essa avaliação para eu poder auditar, digamos assim, né, essa decisão da autoridade nacional. O 34, o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional, mencionado no inciso 1 do caput, será avaliado pela autoridade nacional, e aqui ele explica quais são os critérios que precisam ser levados em consideração para essa avaliação, tá? Normas setoriais da legislação do país em vigor ou do destino, natureza dos dados, observância de princípios gerais e de proteção de dados, direitos dos titulares previstos na lei, adoção de medidas de segurança previstas em regulamento, existência das garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos e proteção de dados pessoais e outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Então, o jeito, né, com qual a autoridade vai poder definir isso daqui, já tem aqui um certo guidelinezinho dado pela própria LGPD. Tá? E aí nos artigos 35 e 36, ela vai explicar como que mais ou menos a autoridade nacional vai definir quais são essas cláusulas padrão contratuais ou verificações de cláusulas específicas. Então aqui é o caso de não haver a decisão de adequação, o que é o mínimo que vai ser exigido dentro dessas cláusulas padrões. Deverão ser considerados os requisitos, condições e garantias mínimas para a transferência. Na análise dessas cláusulas contratuais, documentos ou normas corporativas, poderão ser requeridas informações ou diligências, se for necessário, e a ANPD poderá designar organismos de certificação para a realização do disposto no caput, sendo que esses organismos vão permanecer sob a sua fiscalização. Os atos realizados por esses organismos que forem escolhidos podem ser revistos pela ANPD e, se houver alguma desconformidade, eles podem ser revistos ou até mesmo anulados. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção de dados e direitos serão também analisadas de acordo com medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador. E, por fim, o artigo 36 diz que, caso exista alguma alteração nessas garantias, né, que versam sobre a proteção dos direitos dos titulares, a autoridade nacional deverá ser comunicada. Certo, meus queridos? Então é isso. Hoje nós falamos um pouquinho aqui de
transferência internacional. Eu vou deixar os links aqui de todos esses documentos da Autoridade Europeia que eu mostrei para vocês, porque se vocês quiserem ir lá dar uma olhada com mais calma, vocês também podem ir por vossa própria conta e dar uma pesquisada nisso. A Autoridade Nacional com certeza vai regulamentar essas questões que estão faltando, e quando houverem essas novidades eu vou deixar vocês sabendo de tudo aqui. Tá bom? Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Um beijo enorme, muito obrigada por estar comigo. Por favor, curte esse vídeo se você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo aqui. Compartilha, se inscreve no canal, que aí quanto mais gente inscrita, mais gente fica sabendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um beijo enorme, até a próxima aula, fiquem com Deus.